Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV Aparecida para falar sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Uma honra estar de volta aqui no programa e desta vez para falar de um tema extremamente relevante e evidente neste século: refugiados. Alguns casos são históricos. Há décadas, o fluxo migratório de pessoas saindo do seu país vem aumentando, principalmente partindo de regiões como América Central, África e Oriente Médio. Nos últimos anos, isso se intensificou por causa de fatores naturais, econômicos e, claro, conflitos armados. É o que aconteceu, por exemplo, com habitantes do Haiti, da Venezuela, da Síria e, recentemente, da Ucrânia. Por que cada vez mais pessoas procuram uma nova chance em outro país, mesmo que para isso enfrentem deslocamentos complexos e barreiras culturais? Como tem sido o acolhimento nesses países escolhidos como novos lares? Quais são os direitos desses imigrantes? Para falar sobre esse cenário e também dos seus impactos na nossa sociedade, convidamos para o programa a Débora Alves, ela que é assistente social e mestre em serviço social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Débora também coordena o setor de integração local do Programa de Atendimento a Refugiados da Arquidiocese do Rio. Débora, boa noite, obrigado pela participação aqui no programa. Boa noite, eu que agradeço. E também participa conosco Miguel Pacchioni, ele que é especialista em marketing social e sociologia urbana e doutorando em relações internacionais. Ele atuou em instituições ambientais, culturais e humanitárias no Brasil, Inglaterra e Bulgária e atualmente é assessor de comunicação da Acnur, a agência da ONU para refugiados. Miguel, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com a Débora também. Bem, gente, para começarmos o programa de hoje, né, que traz esse tema, então, tão sensível na humanidade, principalmente tão debatido nos dias de hoje, eu queria que vocês nos ajudassem, né, ajudassem também quem está em casa, a entender um pouco qual que é a diferença desse termo refugiado, né? O que difere um refugiado, né, que é saído muitas vezes forçado do seu país, para um migrante que, por opção, por conta própria, procura uma oportunidade num lugar diferente? Queria que você nos ajudasse nesse sentido, Débora. Bom, existem vários fluxos migratórios distintos, né? A especificidade do refúgio é que são pessoas que não se programaram para sair de seus países, né? Mas foram obrigados a fazer esse deslocamento para salvar suas vidas, né? Por conta de perseguições, conflitos armados. Então, são pessoas que, em geral, não conhecem muitas vezes o país de acolhida, né, para onde eles estão indo, e não têm uma organização de como vão se reorganizar, se reestruturar nesse país. Então, não trazem documentos, não trazem comprovante de escolaridade, de experiência de trabalho, e tudo isso impacta, né, nesse processo de reintegração, de integração local, nesse novo local de acolhida. Né? E existe uma lei, né, específica, né, no Brasil, uma lei federal, que garante a proteção e organiza como que essas pessoas podem se inserir no Brasil, né, com documentação, com acesso a políticas públicas. Guilherme, acho que complementando ao que a Débora muito bem já nos pontuou, as pessoas refugiadas, então, elas foram forçadas a deixar o seu local de origem e efetivamente correm risco de vida ao retornar a este país. Então, basicamente, o Estado pelo qual elas viviam não consegue mais prover os seus direitos necessários, né, a garantia da sua própria existência, e, por conta disso, elas tiveram que partir de forma involuntária dos seus locais de origem em busca dessa proteção internacional em outros países. Esses movimentos se dão por uma série de questões alinhadas a perseguições, seja pelo fato delas terem questões religiosas envolvidas à sua perspectiva de vida, a uma determinada nacionalidade, a pertencimento a um grupo social específico, como, por exemplo, a população LGBTI, ou mesmo por ter uma opinião política que difere-se daquela do qual o Estado de sua origem. Então, a gente costuma dizer que, conceitualmente, né, são termos muito distantes, né, embora os migrantes podem estar, sim, em situação de vulnerabilidade, isso é importante se dizer. Miguel, agora tem uma estimativa, né, que hoje a gente tenha no planeta cerca de 25 milhões de refugiados, né, em todos os continentes.
Você acha que esse século que a gente está vivendo agora, né, principalmente pelos acontecimentos recentes, vai ficar marcado pela intensidade nesses fluxos migratórios? Guilherme, hoje a gente está falando, em termos numéricos, né, de mais de 82 milhões de pessoas que se colocam nessa situação do deslocamento involuntário, né, que foram forçadas a deixar os seus países ou as suas localidades, enfim, que tiveram que se deslocar para preservar as suas próprias vidas. Esse número representa 1% da população mundial e, infelizmente, a cada ano que passa, esse número ele é crescente. Isso por conta de uma série de questões de que, de fato, os governos não estão conseguindo chegar a um senso comum para fazer com que haja medidas dos quais, primeiro, a proteção a essas pessoas e seus direitos esteja garantida, e, em um segundo momento, que elas possam regressar, se assim desejar, com segurança aos seus países. Então, é difícil dizer o que esse século nos aguarda, mas o que a gente tem notado em termos estatísticos é que, sim, há um número crescente, efetivamente, de pessoas que se colocam em situação de perseguição, e a tendência, novamente, né, de forma bastante infeliz, é que esse número siga em uma crescente. E, para além dos números, é importante que a gente fale também que se trata de pessoas, né, da população civil, que são impactadas por conflitos, que sobre elas recorre a essa perseguição. Então, a gente está falando de pessoas que são as consequências desse processo e não a causa dos processos, como conflitos armados, guerras e perseguições de outras naturezas. Agora, Débora, a gente está falando, né, sobre todo esse cenário que a gente vive com mais intensidade nos dias de hoje, dessas movimentações, desses fluxos migratórios de maneira forçada, né, pessoas procurando então refúgio em outros países. Mas isso não é novidade do século XXI, né? Inclusive aqui no Brasil, a gente já lida, né, ou pelo menos deveria ter aprendido a lidar com essa situação já tem um tempo, imagino eu. Sim, isso não é uma questão atual, né, de hoje. É uma questão atual, mas não começou hoje, né? A gente percebe, assim, até pelo histórico do trabalho, que os fluxos migratórios eles são muito de acordo com os conflitos, com as situações internacionais, né? Então, já tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro mais especificamente, fluxos de nacionalidades diferentes, né? Então, os angolanos, né, antes deles até nacionais de países vizinhos ao Brasil, por conta de questões de ditadura, né, a questão da Síria. Então, as situações internacionais, né, os conflitos que ocorrem nos países, eles ditam também esses fluxos. E o Brasil, como um país, né, que recebe refugiados, tem uma legislação, né, importante de garantia de direitos para essas pessoas, acaba também, de certa forma, recebendo, né, algumas dessas pessoas, e a gente precisa, né, pensar em como fazer para garantir que esses direitos que estão, né, na legislação, no papel, se efetivem para que elas possam, de fato, reconstruir suas vidas, né? Já que, como o Miguel citou, o retorno para o país de origem normalmente não é uma solução viável, né? Débora, inclusive eu quero que a gente converse mais sobre essas questões, principalmente aqui no Brasil, das políticas públicas, mas vou aproveitar uma coisa que você citou, vou pedir para o Miguel, se possível, comentar para a gente também, que a Débora falou, né, Miguel, da situação da Síria, né, que chamou bastante atenção nos últimos anos, e quando a gente fala de conflito armado, daquela que ficou conhecida, né, na imprensa, da crise dos refugiados na Europa, por conta de todo aquele conflito da guerra civil na Síria, a gente falou muito daquilo naquele período, no começo, né, da década passada, 2012 até 2015, e de repente outros assuntos foram surgindo, né? Para a gente atualizar quem está em casa, como é que é a situação desse povo hoje que saiu ou que ainda sai da Síria buscando uma oportunidade em outro país? Perfeito, Guilherme. Esse recorte histórico é sempre importante que a gente faça, justamente para que a gente não normalize uma situação que deve ser tratada de forma emergencial e que requer uma atenção em especial dos demais países sobre esses contextos mais atípicos, né, em especial dos conflitos armados e de violação dos direitos humanos. O caso da Síria, eu me lembro muito bem, né, um conflito que se iniciou em março de 2011. Nesse mesmo ano, por exemplo, aconteceu a independência do Sudão do Sul também em 2011, e o quanto, à época, o conflito da Síria chamava muito mais atenção do que o próprio
propriamente o que acontecia no Sudão do Sul. Da mesma forma que hoje os holofotes estão muito centrados no tema da Ucrânia, mas a gente continua a receber, por exemplo, aqui no Brasil, uma série de pessoas da Venezuela, uma série de pessoas da própria Síria que ainda requerem essa proteção especial e vêm ao Brasil em busca dela, de outros contextos africanos, como o próprio Sudão do Sul, República Democrática do Congo, mas o olhar histórico faz com que a gente, por exemplo, olhe para a Síria como um contexto bastante trágico, né? Foram mais de 7 milhões de pessoas que tiveram que deixar já o país, é o principal marco hoje de países, né? Dentre os países que mais geram pessoas refugiadas, a Síria tem se colocado na primeira posição, um efeito bastante marcante que impacta profundamente a vida dessas pessoas, das suas famílias, dos seus modos de vida, dos seus conhecimentos, enfim. Então, são múltiplos impactos voltados na vida de uma população que em nada tem a ver com o conflito, que é impactada diretamente e que, como a Débora também tinha mencionado anteriormente, a perspectiva de que elas possam voltar ao seu país de origem é muito delicado, porque o que a gente está sentindo em dias atuais é que os conflitos armados, por exemplo, eles têm se globalizado, né, têm se tornado muito mais evidentes em diferentes partes do mundo e se prolongado também, o que dificulta, então, o retorno voluntário dessa população aos seus países de origem, não sendo mais viável uma solução de longo prazo por conta da persistência dessas perseguições e conflitos. Débora e Miguel, antes da gente continuar a nossa conversa aqui, trazer para alguns temas e algumas situações mais próximas aqui do nosso país, eu quero convidar vocês e também quem está em casa a ver uma reportagem com um exemplo de um verdadeiro abraço a essas pessoas que buscam aqui no Brasil um recomeço. O ano era 2018 e a Nazaré, que é da Venezuela, já não podia mais sustentar a família no país onde nasceu. Eu fugi, como tantos outros, da crise, da fome, do desespero. Com o último salário que recebeu como professora universitária, Nazaré comprou 4 pães, um suco de laranja e remédios para o pai. Ela não tinha escolhas senão fugir da fome. Segundo dados do governo federal, aqui no Brasil, são cerca de 1.300.000 pessoas imigrantes legalizadas. Além disso, são cerca de 60.000 refugiados que também estão em situação legal. Pessoas que vieram de diversos países diferentes, atrás de esperança, de sonhos, de construir uma vida nova. Pessoas como a Nazaré, que encontrou aqui no Abraço Cultural uma forma de recomeçar a vida. E como construir sonhos em um país estranho, a não ser agarrando oportunidades e estreitando laços? Tem tanta coisa, tem tanto medo, tem tanto frio na barriga. Quando você chega a um espaço desses onde você não só é acolhido, é também remunerado do jeito certo. Quando você coloca a quantidade de horas, você fala, gente, eu sou pessoa. E foi na capital paulista que Nazaré encontrou o que faltava para recomeçar. No projeto Abraço Cultural, teve a oportunidade de ensinar espanhol a brasileiros e compartilhar experiências de vida em sala de aula. Então, em 2015, o Abraço Cultural São Paulo teve origem e a gente tem como intuito trocar experiências através de uma escola de idiomas e lá a gente oferece aulas de espanhol, francês, inglês e árabe com todos os professores migrantes e refugiados. Uma experiência e partilha de vivências que é bom para todos. É como conta a Bia. Ela já trabalha com projetos sociais, mas encontrou no contato com imigrantes e refugiados outras oportunidades. E o Abraço Cultural aí caiu como uma luva, né? Porque não é só uma aula de idioma, eu saio com uma bagagem muito maior, cultural, política, artística. Então, esse foi o principal motivo. Bia diz ainda que a convivência ensinou a mostrar que o Brasil também tem seus próprios refugiados. Olhar para dentro também é importante. Então, eu acho que isso é importante também. Brasileiros e brasileiras que estão em uma situação vulnerável no próprio país e você entra em contato com isso através de pessoas que vêm de fora. E sendo família, as pessoas são capazes de se sentirem mais abraçadas pela vida. E agora,
quais sonhos estão por vir. Com isso, eu tenho uma estrutura. Você vai se sentindo pessoa. Você vai se sentindo cidadão também. Você vai se sentindo parte de uma sociedade. E você vai se integrando. E você vê as coisas bem mais tranquilas. Você não se sente como o vizinho, aquela pessoa que você está dando um espaço lá e tem que ficar no buraco. Qual é o seu próximo sonho, o seu próximo passo aqui no Brasil? Se você pudesse definir assim em uma frase, por exemplo. Você é rainha de carnaval. Muito legal essa brincadeira da Nazaré, né? Ela fez essa brincadeira porque depois ela partilhou com a nossa equipe que hoje ela sente o Brasil como a nova casa, a verdadeira casa dela. Então ela realmente acredita que não tem nada que ela não possa alcançar aqui em terras brasileiras. Débora, é muito bacana ouvir esse tipo de relato, né? E principalmente vendo essa iniciativa que partiu da sociedade civil, e a gente tem tantos outros exemplos de organizações não governamentais, a própria igreja, né? E você é próxima a um trabalho como esse, muitas vezes presente para fazer a acolhida e ajudar essas pessoas a se sentirem parte aqui do nosso país, né? Sim, essas ações são fundamentais. A gente sabe que a legislação é importante, né? É importante que a gente tenha, né, e valorize, né, um instrumento jurídico que dá proteção para essas pessoas aqui, mas isso não basta para garantir a integração, né? São pessoas que têm uma resiliência muito forte, né? Porque são pessoas que já tiveram que abrir mão de tantas coisas, né? De seus trabalhos, de suas famílias, de suas casas, dos seus países. E ao chegar aqui, sem rede de apoio familiar, sem conhecer como as coisas funcionam, sem saber como acessar os serviços, essas ações, né, essas instituições que promovem essas atividades, principalmente essas que valorizam o conhecimento que essas pessoas trazem, são fundamentais, né? Não só para garantir uma fonte de renda, porque isso é muito importante, né? Porque desde que essas pessoas chegam ao Brasil, elas precisam, né, garantir a sua moradia, a sua alimentação, né, por conta própria, mas também por valorizar o que eles trazem, né? Já teve que abrir mão de tantas coisas, pelo menos alguma bagagem que eles trouxeram consegue ser aproveitada e bem aproveitada aqui, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, os refugiados são pessoas que trazem experiências de trabalho, capacitações, né, qualificações profissionais muito importantes, né? São pessoas que têm muito a somar e a contribuir nos ambientes de trabalho, né, em cursos, na própria sociedade. Então, a Caritas, né, é o espaço onde eu atuo nesse momento, ele tem esse propósito, né, de fazer essa acolhida, né, para identificar essas demandas emergenciais, para fazer esse primeiro contato com eles, criar uma relação de confiança, né, com essas pessoas que passaram por situações muito complexas e de insegurança, e depois pensar junto com eles quais são essas estratégias que a gente vai seguir para buscar essa integração. O que vocês percebem, né? Quais vocês percebem que são as principais demandas dessas pessoas que chegam até o Rio de Janeiro, que chegam até vocês? É emprego? É alguma oportunidade, um apoio social? É moradia? Um pouco de tudo? Como é que funciona hoje a demanda de quem chega até o Rio de Janeiro? É um pouquinho de tudo, mas a gente costuma separar em dois momentos, né? No momento que as pessoas acabam de chegar ao Rio de Janeiro, a principal demanda é moradia, né? Não existe hoje no Rio um espaço de acolhimento institucional público que seja voltado para essa população, né? Quando há necessidade, eles se inserem nos abrigos públicos que já existem para a população em situação de vulnerabilidade brasileira mesmo. Então, uma principal demanda é a questão da moradia, que é uma cultura diferente, um idioma diferente, e são pessoas que não têm rede de apoio, então não pode ficar na casa de um primo, de uma tia, né? Porque essas pessoas não estão no Brasil. E um segundo momento é a questão da geração de renda, né? A gente tem uma legislação que é importante, que é vista, né, como ampla a nível internacional, mas ela não garante um espaço, uma política pública que tenha uma transferência de renda para essas pessoas, né? Então, gerar renda, pagar o seu aluguel e comprar a sua alimentação são demandas desde que eles chegam, né? A Caritas consegue apoiar com recursos pela parceria que temos com o Acnur, né? Algumas famílias por pouco tempo, né? Mas principalmente para tentar garantir essa questão da alimentação e da moradia, mas eles precisam, de fato, gerar alguma renda.
ou se não for pelo trabalho formal, pelo empreendedorismo. Também tem muitas ações, né, que incentivam esse empreendedorismo, muitas pessoas que vêm com experiências, né, que têm habilidades importantes que podem traduzir isso em geração de renda. Então, também é um ponto importante do nosso trabalho, essa articulação nesse sentido. Miguel, a gente está falando, né, aqui de exemplos de trabalhos da sociedade civil, do terceiro setor, da igreja, mas quando a gente fala de políticas públicas, tem bons exemplos já em funcionamento, em execução aqui no Brasil? O que ainda precisa melhorar? Perfeito, Guilherme. A Débora bem explorou o tema da perspectiva, então, de integração dessas pessoas à nossa sociedade, e eu corroboro aqui com a opinião dela, né, de que, por exemplo, a legislação nacional ela é muito positiva no sentido de prover os direitos às pessoas que buscam a condição de refugiados aqui no país. Uma prova disso é que quem chega e solicita a condição de refugiado já pode emitir o seu CPF e a sua carteira de trabalho, ou seja, já há mecanismo existente legal, né, de amparo federal, para que essas pessoas consigam ter acesso ao mercado de trabalho. Porém, no dia a dia desse processo de integração, a gente bem sabe o quão complexo é em função do aprendizado do novo idioma, de fazer com que essa documentação dessas pessoas que são solicitantes da condição de refugiado sejam aceitas, por exemplo, em universidades e escolas, o processo caríssimo de revalidação de diplomas de pessoas refugiadas e que leva muito tempo. Isso acarreta, de alguma forma, uma perda do vínculo com o trabalho do qual ela exercia no seu país de origem. Então, em termos processuais, há uma série de dificuldades e eu gostaria apenas de trazer um outro recorte também importante de ser discutido aqui, que é a participação não apenas da esfera pública, né? Não apenas da federação, dos estados e dos municípios, mas também olhar para o setor privado e ter perspectiva de fazer com que essas pessoas tenham acesso a um emprego digno, de que os recursos humanos dessas empresas consigam se atentar à perspectiva de contratação das pessoas refugiadas, que se dá exatamente da mesma forma que qualquer outra pessoa brasileira. Então, não há nenhum empecilho, não há nenhum documento especial que se requeira em relação à contratação dessas pessoas. Muitas vezes elas já estão aptas a adentrarem os diferentes setores da economia formal e requerem efetivamente que haja essa possibilidade, essa oportunidade de as acolher. Como respostas muito evidentes de como se dá esse processo, a gente tem uma melhoria imensa na questão da coletividade do ambiente de trabalho, da perspectiva de inovação que se tem em resultados efetivos dessas empresas. Então, a presença de pessoas refugiadas faz com que novos olhares sejam vistos de dentro para fora, né? A partir do momento que essas empresas contratam essas pessoas, há toda uma mobilização social, cultural, verdadeiramente humana e também em termos de resultados efetivos para as empresas. E agora, Débora, a gente segue falando desse cenário aqui no Brasil. Falamos, né, um pouco do trabalho do terceiro setor, de algumas instituições, organizações, de políticas públicas, mas essa é uma questão que é responsabilidade até das pessoas de forma individual, né? Como é que o brasileiro recebe e acolhe normalmente o refugiado? Ainda tem muito preconceito? Esse é um tema complexo, né? Porque o Brasil ele é entendido como um país super acolhedor, né? E, de certa forma, ele até é, né? A gente percebe pelos voluntários, pessoas doadores, pessoas que dão o seu tempo ou recursos e itens, né, para apoiar, para ajudar pessoas que estão chegando, para refugiados. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade ainda com muitos preconceitos, né? A questão do racismo, né, a questão da xenofobia. A gente, infelizmente, as pessoas que chegam, né, como refugiadas no Brasil passam por situações como essa muitas vezes, né? Em ambientes de trabalho, por exemplo, né, de serem selecionados para serviços mais pesados, aquelas pessoas negras, né, que têm, teoricamente, né, nessa visão racista, né, que são mais fortes e aguentam mais esforço físico. Quando a gente também, em outras oportunidades de trabalho, seleciona somente pessoas brancas, porque não querem pessoas negras nas suas equipes.
a questão da xenofobia também, quando se acredita, né, que são pessoas que não têm conhecimento sobre a legislação e que são mais fáceis de ser captadas por um trabalho com exploração, né, semelhante a um trabalho análogo, né, à escravidão. Então, a gente ainda encontra, infelizmente, muitas dessas questões, preconceito também com relação ao acesso às políticas públicas, né, que estão roubando seus empregos, estão roubando acesso aos serviços de saúde, que já são tão escassos. Então, a gente tem os dois lados da moeda, né? Tanto o acolhimento, que a gente observa e se de fato acontece, mas também em outros espaços, principalmente quando se trata de questões de trabalho e de políticas públicas, ainda alguns preconceitos, e aí a gente viu, né, recentemente com o caso do Moise, né, na Barra da Tijuca, que eu acho que une uma série dessas situações, uma série desses preconceitos em uma situação só, né? Débora, inclusive você acabou citando algumas questões que são importantes e que a gente já vem abordando, né, ao longo desse debate, né, do emprego como uma delas, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação aos direitos dos refugiados que chegam até o país, né? O Miguel comentou há pouco, no bloco anterior, para a gente em relação ao acesso a documentos básicos logo quando chegam aqui no Brasil. Mas, além disso, quais são os direitos, então, de uma pessoa que chega até aqui, principalmente a partir justamente desse ponto, né, de ter acesso a um documento como um cidadão brasileiro? Isso é fundamental. Assim que chegam ao Brasil e solicitam refúgio, né, junto à Polícia Federal, já obtém esses documentos, né, o protocolo, né, a solicitação de refúgio, e também podem fazer o CPF e a carteira de trabalho. Esses são os 3 documentos que essas pessoas precisam portar aqui e que devem ser exigidos em qualquer espaço onde eles vão solicitar atendimento em políticas públicas, né? Então, acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso ao lazer, todas as políticas públicas que existem no Brasil são também políticas que essas pessoas podem acessar, têm direito de acessar, né? Uma vez documentadas, elas precisam ter esses acessos. E aí, o desafio são 2 principais, né? O primeiro é falar sobre esse assunto com as equipes que estão na ponta dos atendimentos, né? Para que eles saibam qual é aquele documento que o refugiado está portando e que aquele documento lhe garante o direito a acessar, né, aquele serviço. E também pensar quais são as estratégias, quais são as ações que são necessárias a política pública, né, os gestores públicos pensarem para que, de fato, garanta o acesso igualitário, né? Tem questões específicas que o refugiado traz que muitas vezes são barreiras para esse acesso. Então, como que se pensa na equidade, né? Então, ações específicas para garantir que, de fato, esse acesso aconteça, né? Agora, Débora, você falou um ponto que eu também acho que é importante abordarmos aqui, que é em relação à imagem que as pessoas muitas vezes têm dos refugiados, né? Pelo menos uma parcela deles. Você citou o caso que tivemos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que acho que é um exemplo de como isso estoura lá na ponta, né? As pessoas vendo muitas vezes os refugiados como um custo, como um peso para o país. Miguel, queria que você comentasse esse cenário. Da experiência de vocês, isso realmente se aplica? Quer dizer, o fato de receber pessoas acaba se tornando um cargo para um país? Eu posso assegurar que de forma alguma, né? A gente está falando aqui de pessoas refugiadas que em muitas ocasiões têm o seu perfil de forma muito mais qualificada do que propriamente as sociedades, aos países que acolhem essa população. O fluxo dos sírios, por exemplo, é muito emblemático nesse sentido, né? O quanto agregam saberes, assim como profissionais congoleses, nigerianos e de outras nacionalidades. Eu não vou me alongar aqui nessa perspectiva, mas o que é importante dizer é as pessoas refugiadas, elas vêm para somar ao expertise, aos conhecimentos e saberes existentes nos países de acolhida. Como eu estava dizendo lá atrás, elas trazem uma série de outros valores, de outras perspectivas de trabalho que podem e devem muito contribuir para o desenvolvimento tanto de uma empresa, mas também da sociedade do qual elas passam a integrar. Um exemplo muito emblemático nesse sentido é que muitas das pessoas refugiadas
que buscam uma forma de geração de renda inicial, né, ainda sem emprego formal, elas passam a empreender, por exemplo, no segmento de gastronomia, né? Isso é muito evidente no dia a dia, em especial das grandes cidades, onde arepas passam a ser vendidos em locais próximos à estação de metrôs, pequenos negócios em espaços de garagem passam a surgir. Então, a gastronomia é um mecanismo evidente do qual essas pessoas, enquanto buscam essa possibilidade de maior integração no nosso país, elas também ampliam o leque de oportunidades ali ao propiciar estes outros serviços e que vêm a complementar os serviços já existentes, então, no país de acolhida. Como reflexo disso, por exemplo, um pequeno negócio que se abre, ganha-se o país em termos do pagamento de impostos que são relacionados a esse novo negócio, a fornecedores que passam a prover serviços para o funcionamento desses negócios. Vamos imaginar aqui de novo, né, no segmento de gastronomia, aos serviços de entrega, né, de delivery relacionado aos pratos que são comercializados, aos mecanismos de transporte também que acontecem dentro dessa sociedade para fazer com que haja esse deslocamento para, inclusive, a empregabilidade de outras pessoas, no caso brasileiras, em negócios de profissionais refugiados. Então, de fato algum, elas vêm a competir efetivamente de uma soma muito rasa, né? Como se fosse um emprego para uma pessoa refugiada é menos um emprego para o brasileiro. Essa conta não fecha, né? Um emprego para uma pessoa refugiada potencializa em muito a empregabilidade também de pessoas brasileiras e que essa transitação entre as diferentes nacionalidades favorece muito a proliferação de conhecimentos, de saberes e, sem dúvida alguma, de novos negócios. Débora, você concorda com esse ponto? E digo mais, né? O Miguel falou aqui para a gente de todo esse retorno econômico. Imagino que tem um retorno cultural e social muito grande, ainda mais se tratando de Brasil, né? Um país que foi construído em toda a sua história em cima de uma diversidade cultural, de uma cultura muito plural, né? Sem dúvida. E são pessoas que têm a capacidade de se reinventar, né? De uma forma brilhante. Então, como o Miguel estava falando, né? A questão da culinária, né? Da gastronomia. Então, a gente tem espaço, por exemplo, de feiras, né, de venda de culinárias. Então, você tem a barraquinha da comida típica da Colômbia, da comida típica da Síria, né, e em espaços abertos, né, de circulação de brasileiros, né, de pessoas diversas, então, que podem também experimentar aquilo, conhecer um pouquinho daquelas culturas, né. Essas pessoas também podem abrir negócios, né, e expandir seus negócios, contratar, abrir empregos, né, possibilitar trabalho para outras pessoas. E dentro dos empregos formais também, né, o que a gente observa é que essa troca cultural dentro das empresas ela é muito rica, né? Pessoas que vivenciaram situações diferentes e que compartilham isso com os seus colegas de trabalho, né? E de modo algum essas pessoas são um custo para o Brasil, né? Pelo contrário, uma vez que elas estão aqui pagando um aluguel, comprando alimentos, né, trabalhando, acessando serviços, eles também contribuem, pagam seus impostos, né? Então, por isso também que é importante pensar na garantia, né, de documentação, de regularização dessas pessoas para que, tendo documentação e tendo acesso, né, às políticas e aos serviços e também à geração de renda, que elas possam, de fato, assim como nós, contribuir, pagar seus impostos e agregar, né, a nossa sociedade. Nas escolas, né, as crianças que são inseridas nas escolas públicas trazem também toda essa questão cultural, como é rico, né? A gente teve iniciativas, por exemplo, de escolas que trouxeram um dia cultural, e aí as mães africanas foram levar uma questão de música e dança, né, caracterizadas, né, com a vestimenta típica, para todos os alunos da escola. Então, isso é, sem dúvida, riquíssimo. Débora, realmente experiências que só vêm a somar para o país, né? Nesse último bloco, né, o quarto e último bloco, eu quero trazer a discussão para um cenário bem atual que ilustra tudo isso que estamos vivendo nesse momento, né, Débora e Miguel, que é a questão na Ucrânia. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu queria convidar vocês e também quem está em casa a assistir uma reportagem especial falando desse cenário que fez milhões de pessoas naquele país a deixarem para trás o seu lar.
A Camila Lute preparou uma matéria para nós mostrando o trabalho de acolhida a essas famílias na Itália. É nessa casa religiosa em Piacenza, no noroeste da Itália, que algumas irmãs escalabrinianas moram. O local é bastante espaçoso, com áreas ao ar livre, cozinha e salas grandes. E por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, o local tem sido também o lar provisório de uma família de refugiados. A irmã Janete Ribeiro tem acompanhado o esforço e o sofrimento deles. No momento, nós temos 5 adultos e 5 crianças. Eles chegaram aqui, eles não falam um A em italiano, só ucraniano. E tem uma das filhas que fala um pouco, porque estava estudando na universidade em Ucrânia. Ela faz turismo e estudava um pouco de italiano, então ela compreende e está falando um pouco também. Mas quando chegaram, ela não veio junto, então estava difícil a comunicação. A família participa das celebrações diárias, mesmo com outras tradições. A maioria, eles são ortodoxos, né? Que é a igreja mais próxima da nossa igreja. O rito é um pouco diferente, mas eles, desde que chegaram, como na nossa casa, nós temos missa de segunda a sábado, então, eles espontaneamente vieram participar da missa. Pouco a pouco começam a compreender, a rezar, rezam na língua deles baixinho, né? Uma já reza um pouco a Ave Maria. Hoje, por exemplo, uma recebeu a comunhão. O carisma das escalabrinianas é acolher e cuidar de imigrantes de todas as nacionalidades. E a missão é o serviço evangélico missionário aos migrantes e amar Cristo na pessoa do migrante. A irmã Janete Aparecida hoje trabalha na animação, mas atuou em outros serviços, como a acolhida de imigrantes e refugiados. E a gente se baseia sempre na questão lá do Evangelho de Mateus, né? Eu era migrante e você me acolheu. Então, para nós, acolher uma pessoa, um migrante, um refugiado, é estar acolhendo o próprio Jesus que vem até nós. Então, primeiro de tudo, é essa questão humana. É a pessoa se sentir parte desse espaço, se sentir acolhida, se sentir com direito, se sentir que ela é importante. Miguel, eu queria que você comentasse para a gente como é que tem desenhado esse cenário, quais têm sido os principais países que têm sido passagem ou que têm aberto as suas portas para a chegada dessas pessoas. Perfeito. O que a gente nota em relação ao tema da Ucrânia, Guilherme, é uma perspectiva logicamente emergencial, mas como nunca visto antes, né? O que a gente está falando é de um fluxo contínuo de pessoas, em torno de 150 mil pessoas por dia que são forçadas a deixar o país em função das atrocidades que estão sendo cometidas por lá. E, logicamente, há um impacto, então, em especial, nas redes de acolhidas dos países fronteiriços. Então, hoje, a gente está falando, né, pouco mais de um mês de conflito, de mais de 4 milhões e 300 mil pessoas que tiveram que deixar o país, de outras 12 milhões de pessoas que ainda requerem essa proteção, essa ajuda humanitária dentro do próprio país, ou seja, elas foram impactadas pelo conflito, mas por uma série de razões ainda não tiveram a possibilidade de deixar a Ucrânia, ou mesmo que queiram permanecer por lá em relação aos seus laços familiares. A gente está falando de uma população refugiada majoritariamente composta por mulheres e crianças, sabendo, então, da lei marcial que faz com que os homens tenham que ficar no próprio país em defesa do seu próprio território. Então, todo esse emaranhado de situações cria uma situação muito complexa. Os países fronteiriços, então, como eu estava dizendo, são quem mais absorvem a população de acolhida nessa situação emergencial. Porém, o que a gente nota é que outros países, já Europa dentro, ou mesmo em outros continentes, especificamente, por exemplo, aqui no Brasil também, há o recorte de que famílias têm vindo a essas outras localidades em busca de meios dignos de vida, de proteção, e as instituições religiosas prestam um serviço exemplar nesse sentido, né? Muitas vezes, de forma indiscriminada, pouco interessa a religião, o dogma do qual essas pessoas têm a sua própria fé, enfim, e estão de braços abertos para as acolher.
Uma impressão pessoal, pelo menos, que eu tenho é de que os refugiados ucranianos, é claro, por todo esse momento triste que eles estão vivendo, por todo esse cenário trágico e a comoção que se cria em cima disso, acabam tendo uma abertura, uma receptividade maior das pessoas quando falam do assunto, né, da chegada, do deslocamento deles para outros países, do que acontece com venezuelanos, com latinos, americanos, com africanos, com as pessoas da Síria. A gente falou do preconceito com a Débora. Você acha que também tem um pouco disso de pano de fundo? Guilherme, eu posso dizer que a situação da Ucrânia, de uma forma ampla, reflete, sim, muito essa perspectiva de se ter atenção sobre esse tema específico. Porém, para nós que trabalhamos na ponta, que sabemos que, por exemplo, o fluxo de outras nacionalidades continuam a chegar aqui ao Brasil, no caso, é papel nosso também de trazer essa bandeira, de falar que, sim, há a necessidade de acolhermos as pessoas ucranianas, mas também as congolesas, as sírias, as venezuelanas, enfim, as de tantas outras nacionalidades que também passam por situações muito delicadas, né? A gente não pode generalizar o fato de que as pessoas são refugiadas e sobre elas recaem o mesmo peso, uma mesma medida. Cada pessoa absorve e sente na sua vida, de forma muito particular, né, muito individual, o que é ter que deixar o seu local de origem. Acho que todas em comum, né, a gente pode afirmar que há uma série de infrações em relação aos seus próprios sonhos, aos seus próprios anseios, mas de forma diferenciada é preciso analisar a cada uma delas, a saber que tipo de recurso que se pode prover para uma continuidade mais digna das suas próprias vidas, e também, quando a gente olha para o todo, de estabelecer mecanismos de informação, né? A informação é que possibilita que não haja elementos de xenofobia no tratamento a uma determinada pessoa refugiada da nacionalidade A, B ou C, em detrimento de outras. Débora e Miguel, o nosso programa começa a chegar ao fim, mas eu também queria ouvir antes uma palavra da Débora sobre esse assunto, principalmente quando a gente fala aqui do Brasil, né? A gente já começa a ver aqui no país a chegada de famílias ucranianas que estão sendo acolhidas, muitas vezes trazidas, até encaminhadas para cá, graças a trabalhos sociais como os que nós citamos. A longo prazo, Débora, o que a gente pode ver de transformação no Brasil por causa de situações como essa que os ucranianos estão vivendo e tantas outras que a gente ainda pode e talvez deva vir a viver ao longo das próximas décadas? Existe esse fluxo, né, migratório de refúgio no Brasil, no Rio de Janeiro, já há muitos anos. Mas a gente sabe que a cada fluxo, né, a cada realidade diferente que vai chegando, né, é necessário rearticular, reorganizar, reconstruir pontes, né, e espaços de acesso a direitos, né? Então, eu acho que esse novo fluxo, né, da Ucrânia, que ainda não chega no Rio, mas chega em outros lugares do Brasil, ele aponta para a gente essa necessidade, né, de refazer acordos e pontes com instituições não governamentais, né, muitas, né, ligadas à igreja, né, ao trabalho pastoral, e também ao governo para pensar estratégias para integrar essas pessoas, né? Como foi falado na reportagem, é uma situação de um idioma completamente diferente, né? Que é difícil você conseguir até tradução. Então, como pensar acesso dessas pessoas ao território, aos serviços, às políticas, né? Com essa dificuldade do idioma, com questões culturais que são diferentes das questões culturais do venezuelano, do congolês, do sírio, né? Então, acho que a cada fluxo, né? A cada nova situação de violência, de violação de direitos humanos em todo o mundo, a gente se pega com essa necessidade de repensar essas ações e estratégias para garantir de fato esse acolhimento, né? Não basta, claro, né, é importante a documentação, mas não basta dar documentação, né? A gente precisa tornar essas pessoas indivíduos participativos nesse processo de integração, né, e, de fato, construir estratégias e estrutura para que essa integração aconteça. Por isso é tão importante a gente continuar trazendo esse tipo de debate, esse tipo de discussão para as pessoas através da TV aberta e de tantas outras formas de comunicação. E olha, assim a gente encerra o Aparecida Debate desta noite, programa que falou sobre a situação dos refugiados no Brasil e no mundo, assunto cada vez mais presente na rotina das pessoas com a globalização e com as crises, guerras e catástrofes naturais dos últimos anos.
Espero que este programa tenha te ajudado a compreender melhor esse cenário e também promovido uma mensagem de acolhimento e de humanidade. Agradeço primeiramente aos convidados Débora e Miguel. A Débora Alves é assistente social e mestre em serviço social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também coordena o setor de integração local do Programa de Atendimento a Refugiados da Arquidiocese do Rio. Obrigado também ao Miguel Pacchioni, especialista em marketing social e sociologia urbana e doutorando em relações internacionais. Ele atuou em instituições ambientais, culturais e humanitárias no Brasil, Inglaterra e Bulgária e atualmente é assessor de comunicação da Acnur, a agência da ONU para refugiados. Miguel, até breve, viu? Até uma outra oportunidade.